Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Viva Cristo Rei, salve Maria. Pois é, pessoal, mais uma vez, né? Polêmica traz polêmica, um assunto puxa o outro. De fato, nunca foi tão evidente, né? A grande derrocada da humanidade, né? Na medida em que se separa, né? Ou se coloca na lata do lixo, né? Em que se joga fora, né? E que se abandona. A teoria dos dois gládios, né? Dos dois gládios, que marca de forma profunda a guisa de elemento principiológico a política católica, né? Das suas relações com o poder civil, né? Oriundo inclusive desse ramo, né? Da ciência jurídica chamado direito público da Igreja, né? Que estabelece as diretrizes, regras e princípios e a forma de se relacionar, né? Que a Igreja Católica tem que se relacionar com o poder civil, né? Então nós estamos diante aí de novo de uma situação que está causando grande perplexidade. Nós não vamos entrar aqui nesse áudio-vídeo, né? Nas questões referentes aos motivos pelos quais levaram, né? Culminaram nessa intervenção parcial, né? Prevista na Constituição Federal aqui no estado do Rio de Janeiro, no segmento da segurança pública, porque seria ingenuidade, né? Acreditar ou achar que os movimentos no bojo disso que se convencionou chamar de política hoje, que é uma espécie de degenerescência, né? Da verdadeira política, né? A qual, em seu sentido pleno, né? Verdadeiro e católico, é a busca de fins transpolíticos, ou seja, a busca, né, da beatitude eterna, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista da multidão, né, da polis, né, levar as pessoas através da luta, né, diária pela prática da virtude, né, alcançar seu fim último, que é Deus mesmo, princípio e causa final de todas as coisas. Bom, intervenção federal no Rio de Janeiro recrudesce a polêmica sobre a ampliação da posse, propriedade e porte de armas de fogo ao cidadão. Tá? Lembrando aqui que a posse e propriedade de armas de fogo ela é garantida no ordenamento jurídico, né? Porque é possível você possuir e ser proprietário de armas de fogo. A questão toda se desenrola com relação ao porte, né? Dessa arma de fogo, né? Em trânsito, né? Por parte do cidadão. Então isso é uma realidade jurídica, nós temos direito a ser proprietários e possuir, guardar, ter em posse em casa armas de fogo, né? Isso não está banido do ordenamento jurídico, parece que muita gente não consegue compreender isso. Entretanto, né, antes de adentrarmos propriamente a esse comentário, né, a tecer algumas considerações do ponto de vista prático e legal, né, sem adentrar na linguagem jurídica propriamente dita, né, nós vamos tecer algumas considerações de ordem prática, tangenciando superficialmente a questão do direito, né, da disciplina, né, da normatividade, tanto do ponto de vista do direito público administrativo, né, do ramo administrativo, quanto do ponto de vista de elementos práticos, né, até porque o objetivo desse áudio não é este, né, não é uma palestra técnica, não é uma exposição técnica, não é uma conferência, que requereria da parte desse que vos fala um aprofundamento no estudo, uma melhor preparação do texto, né, para atingir um objetivo específico para pessoas da área. Não é isso que a gente está querendo fazer, é apenas ter uma visão católica, né, uma visão católica tradicional, que hoje a gente tem que falar isso, né, católico tradicional, não esse catolicismo hoje pacifista que decidiu abrir mão, né, da proclamação
né, de que o uso correto da autoridade, né, em conformidade com os ditames da razão, né, e da teologia católica, da sã doutrina católica, esse catolicismo de hoje irênico, né, pacifista, que não é a mesma coisa de pacífico, né, existe uma distinção em relação a isso, que não é objetivo agora aqui, né, mas essa visão católica tradicional, contrária a essa visão modernista, né, a jornada, de que a ideia é paz e amor, bicho, né, a lá Herbert Marcuse. Mas vamos lá. Então, essa intervenção, né, federal no Rio de Janeiro recrudesceu a polêmica, né, esse debate que dividiu, né, o Brasil com relação ao porte, né, legal de arma de fogo por parte do cidadão brasileiro, né? Na realidade, como não há proibição para a propriedade e posse de arma de fogo no âmbito da residência, né, no âmbito e estendendo um pouco mais, né, esse conceito, né, por exemplo, no estabelecimento comercial, no proprietário, etc., não há essa proibição, né, isso é uma farsa, isso é uma lenda, as pessoas não compreendem isso. Né. Parece que essa ideia não está muito clara, né, com relação a isso. Então, na realidade, nós estamos absolutamente perplexos diante dos efeitos devastadores, e isso é o que tem que ser dito, né, do marxismo cultural aggiornado, ou seja, aquele que progrediu, aquele que sofreu mutação a partir da escola de Frankfurt, né? Esse marxismo cultural aggiornado proveniente do novo, né, do novel sistema teórico-filosófico da escola de Frankfurt, enfim, que hoje domina praticamente todo o globo, né, todo o planeta. No caso, né, a síntese realizada por Herbert Marcuse e companhia, né, ela é tão poderosa e apetecível aos inimigos da civilização que, e isso é um fato, né, até mesmo a maçonaria, né, tomou emprestadas algumas de suas máximas e postulados, aplicando-os em sua praxis maligna, né, objetivando a destruição do que ainda resta de catolicismo no globo. Para você ver, nós temos uma ideia, né? Herbert Marcuse, né, autor do best-seller maldito chamado Eros e Civilização, é um indivíduo que conseguiu, né, realizar uma espécie de síntese, né, entre a ortodoxia comunista, né, marxista, e uma praxis, né, revolucionária de cunho materialista marxista, dialético materialista, mais aggiornada, mais, né, modernizada, aperfeiçoada. E hoje isso praticamente, né, está na alma e nas veias de praticamente todas as pessoas do planeta. O mundo todo praticamente está após um afastamento, né, significativo, claro, evidente para todo mundo, de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo e sua igreja. Praticamente o mundo todo foi absorvido, né, por esse pensamento de Herbert Marcuse, né, que inclusive aplica, né, a praxis neo-revolucionária elementos, né, da teoria freudiana, né, da psicanálise de Sigmund Freud, né? Ele costuma chamar de o taradão, né? Esse é o verdadeiro taradão, e que fez grande sucesso no mundo porque vai ao encontro, né? Fomenta, ajuda essa questão, né, do prazer, né, da sexualidade humana, que é hoje exercida de forma absolutamente irresponsável e fora daquilo que Deus Nosso Senhor estabeleceu. Mas continuando, né, dentro dessa concepção, dentro dessa linha de raciocínio, nem mesmo a seita secreta, a maçonaria, poderia
imaginar o grau, né, de putrefação social e antropológica no qual agoniza a humanidade hoje por conta dessa nova estratégia, né, desse marxismo cultural, né, o professor Carlos Nogueira chama aí, né, com muita propriedade, de revolução marcusiana. Bom, portanto, é nesse cenário tétrico, né, de terra arrasada, pós-revolução tradicional marxista, né, tem-se que como que inverossímil do ponto de vista humano um retorno, né, à religiosa moral, retorno à religião, à moral, a uma ordenação política, social e econômica do ponto de vista católico, né? Então a gente está só traçando no momento aqui elementos, tentando construir um quadro onde se desenrola essa questão dessa discussão, né? Os assuntos são praticamente todos eles interligados, né? Intervenção federal no Rio de Janeiro, segurança pública, violência, rearmamento do povo. Então é praticamente impossível, né, nesse cenário de terra arrasada, um retorno, né, a isso, por conta exatamente dessa revolução marcusiana. E esses elementos que a gente está colocando aqui é que vão servir de base, de substrato à conclusão, né, desse vídeo, desse áudio, na medida em que o porte de arma, né, estender esse direito, entre aspas, do cidadão brasileiro nessa situação, né, onde está mergulhada a sociedade nesse marxismo cultural de fundo marcusiano, dentro dessa última revolução maligna, satânica marcusiana, é um tiro no pé. Porque Marcuse literalmente conseguiu abrir a caixa de Pandora, né? Uma espécie de... nesse terreno movediço, né, nascido da apostasia, né, da outrora cristandade, né? Cristandade, estados católicos, né, em que pesem a sua liberdade, a sua autonomia e a sua distinção para com a igreja que é católica, né, que é universal, né, em que pese sempre observava do ponto de vista religioso, moral e ético, né, os ditames, né, da doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo através da sua Santa Madre Igreja Católica. Então, um outro elemento aqui que se coloca, né, por conta de tudo isso que foi dito, é que, mais uma vez, né, a verdade católica, através, né, não só do magistério, da tradição, né, da Sagrada Escritura, etc., o magistério da Igreja, através dos pronunciamentos oficiais dos santos papas, não só isso, as palavras dos santos doutores da Igreja, elas se confirmam, né? As teses, por exemplo, tanto teóricas quanto práticas, tanto teológicas quanto filosóficas, ou mesmo metafísicas de Santo Tomás de Aquino, no sentido de que, por não dispor mais a criatura racional, escravizada pelo demônio e pelas paixões desordenadas, depois do seu ocaso, né, ou seja, da queda do pecado original, de que essa criatura humana não mais dispõe de um substrato mínimo, onde a graça santificante, por seu influxo divino, poderia, né, atuar a fim de elevá-la, de aperfeiçoá-la. Não há, repito, do ponto de vista natural, possibilidade de restabelecimento da ordem interna e externa, salvo por um extraordinário prodígio da providência divina. Tá? E eu digo isso porque, a meu ver, todas as soluções são tópicas, né? As que vão ser adotadas hoje são tópicas, tanto por conta desse marxismo cultural, né, de cunho marcusiano, né? Quem quiser se aprofundar no assunto, leia o livro Eros e meu Deus, esqueci. Eros e Sociedade, de Herbert Marcuse, né? Tanto do ponto de vista dessa questão dessa inundação, né, desse marxismo cultural ajornado, né, moderno, quanto do ponto de vista da própria queda, né, da própria destruição da natureza humana, né, que no caso seja capaz de se erguer por si mesmo, né, não há possibilidade, a não ser por um extraordinário prodígio da providência divina. Então, por conta desses argumentos que a gente acaba de colocar aqui, fica complicado você sustentar a possibilidade de um armamento indiscriminado, né, vamos dizer assim, porque seria indiscriminado, né? Todo mundo vai estar portando arma de fogo no meio da rua, né? Isso é uma coisa meio
e fora de propósito. No entanto, né, nem mesmo Marx, nem Antônio Gramsci poderiam sonhar com tal estado de coisa. Por isso, eles jamais poderiam imaginar que a coisa chegasse a esse ponto. Nem seus mais, né, dantescos devaneios, né, dessa utopia comunista, né, que pensou que Carlos Marx, né, nem naquela divagação, né, ele poderia ter sonhado que a coisa poderia chegar a esse ponto. Ou seja, um descontrole, né? Um descontrole. Porque eu acho que até ele mesmo, dentro de suas concepções de per si equivocadas, imaginava que existiria uma possibilidade de controle. Então, a Revolução Marcosiana não só atingiu as instituições a nível global, né, mas a própria essência daquilo que costumava chamar de homem. Né? Então, dentro desse quadro, né, em que a Revolução Marcosiana, entre parênteses, satânica, né, é vitoriosa, a sustentar, né, posições como, por exemplo, de você estender porte de arma às pessoas. É óbvio que não vai ser algo indiscriminado, mas você vai ter um grande número de pessoas, né, portando arma de fogo, circulando na rua. Dentro dessa e por conta desses argumentos, principalmente dessa deformação causada pelo marcosianismo, né, pela Revolução Marcosiana, a destruição, né? Na verdade, a imaginação do poder, e é proibido proibir, meu Deus do céu, como é que isso vai ficar? O Brasil, que não tem uma formação, né, histórica, né, de uma verve, né, de uma coluna vertebral do povo, né, como partícipe ativo, né, dos grandes movimentos históricos, da própria vida, da própria história. Isso, para mim, é um tiro no pé. A gente vai dizer por quê. A gente vai concluir isso por quê. Porque isso se torna algo, do ponto de vista prático, bastante inverossímil, né? Então, depois de traçar o panorama geral, agravado, obviamente, em relação ao povo brasileiro, que se afoga nos calabouços da puta e da pestilência, o acesso à arma de fogo por parte do indivíduo a título de autotutela, legítima defesa, ante o suposto vácuo deixado pelas instituições constitucionalmente encarregadas de tal função, repito, é um tiro no pé. Não se pode misturar conceitos de segurança pública e segurança pessoal sob pena de incidirmos em erros gravíssimos e cujas consequências são imprevisíveis. A situação do Rio de Janeiro, como foi a do Estado do Espírito Santo, são sui generis, ou seja, são anormais, são absolutamente fora de qualquer tipo de padrão. Ou seja, tópicas, mas ao mesmo tempo também contornáveis, desde que sejam tomadas as medidas corretas. Então, se não, vejamos, né? Por quê? Temos alguns elementos aqui que a gente pode estar colocando, nós vamos colocar até para servir de um contraponto, para que a gente possa estar aprofundando mais esse debate, né? Porque não adianta você, não é producente, aliás, é contraproducente a gente começar a papaguear, né? Ou papaguear, esse seria né? Porque sem nenhum tipo de raciocínio prévio, sem nenhum tipo de análise prévia, né, segura da realidade mesma, né, não se pode estar trabalhando com tese dessa natureza, né, ainda mais nesse caso, né, armar as pessoas dentro desse ambiente, né, que tira do ser humano os seus dois pés do chão, né, transforma o ser humano numa espécie de máquina movida só pelo prazer, pelos sentidos, né, priva o ser humano da inteligência, da capacidade de análise, da autocrítica e da crítica daquilo que está no entorno, né? Você colocar isso em prática é realmente algo bastante, né, temerário, para dizer o mínimo. Então, primeiro argumento, né, que a gente pode colocar, né, com
relativa segurança, né? Porque com absoluta segurança, no estado de coisas hoje, do jeito que as coisas estão, não rola, né? Essa coisa de absoluta segurança. Então, com relativa segurança, nós podemos utilizar aqui como primeiro argumento contrário, né, a ampliação, né, desse direito a portar arma de fogo, que é disso que estamos falando, por conta dessa questão da violência, dessa sensação de segurança, dessa anomia, etc. O cidadão precisa andar na rua armado para se proteger. Isso é uma temeridade. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, o mau funcionamento, na prática, dos agentes, né, da segurança pública não justifica armar a população, pelo simples fato de que bastaria uma melhor gestão, né, da segurança pública. E isto é um fato comprovado. Basta fazer uma pesquisa, não precisa ir muito longe, que nos locais onde foi feito esse tipo de trabalho, né, esse gerenciamento reto, né, da segurança pública, a criminalidade recuou bastante. Segundo, as estatísticas não justificam tal medida. A vida no Rio de Janeiro parou? Creio que não. Sendo assim, mesmo aqui em nosso estado do Rio, onde é evidente a péssima gestão dessa tão importante função pública, né, segurança, né, a segurança, a proteção, né, e o serviço, né? Mas também em outras, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem problemas em praticamente todas as áreas de atuação do Estado. Entendeu? Então, mesmo onde é evidente, né, essa dificuldade, nessa crise, em tese, da segurança pública e de outras áreas, entendeu? O que reflete está ligada efetivamente, né, a degradação daquilo que antigamente se denominava política. Entendeu? Que não tem mais nenhum tipo de relação, não tem mais nada a ver com a política, por exemplo, idealizada, né, e aperfeiçoada, idealizada pelos gregos, sobretudo Platão, Aristóteles, e depois aperfeiçoada, né, do ponto de vista da revelação, da sã doutrina, da sã filosofia, por Santo Tomás de Aquino, né, do que se poderia chamar de política. Né. Então você vê que as estatísticas não justificam, entendeu? Mesmo com a evidência, né, dessa crise, né, em tese, do mau funcionamento, né, questão de segurança pública, que tem a sua origem, ao fim e ao cabo, na própria degradação, na própria diluição, né, do verdadeiro conceito política. Né. Você cuidar da coisa pública, né, você cuidar perde-se, né, a visão, né, a correta do que pode chamar política, e aí toda a estrutura, né, ela acaba se deteriorando também. Terceiro, a propriedade e a posse de armas de fogo é direito do brasileiro, em que pese a burocracia envolvida, né? Realmente a gente há que reconhecer que há uma dificuldade para você adquirir a propriedade de uma arma de fogo, para você tê-la em sua casa, em sua posse, em seu poder, em sua residência ou no seu estabelecimento comercial. Então, em que pese a burocracia, fato que passa despercebido, inclusive por muitos argumentadores de estofo. Então, a propriedade e a posse de arma de fogo é direito do brasileiro, em que pese a burocracia envolvida, fato que passa despercebido, inclusive por muitos argumentadores de estofo. Quarto, a ampliação do porte para o leigo resultará no desvio inevitável de finalidade. Com efeito, muitos disparos, né, abrindo aspas aqui, muitas aspas, serão efetuados fora das condições ou circunstâncias que, em paupérrima tese, justificariam tal ampliação, né? Ou seja, o cara vai usar arma de fogo para outra coisa também, tá? Tá armado, aproveita e usa, né?
Quinto, uma situação anormal por si só não justifica a medida. Propriedade ou porte de arma de fogo estendido. Basta ajustar medidas pontuais de recrudescimento do combate ao crime para que os casos tópicos diminuam. Repito, isso é verificável empiricamente em governos que dispensaram o mínimo, destaco de novo, o mínimo no trato da segurança pública, lato sensu. Né? Bastaram pequenos ajustes, né? E o crime de organizado passa a ser desorganizado, por conta disso mesmo, mais fácil de ser combatido, né? Cortando as asinhas aí. Sexto, e esse também é um ponto interessante, as estatísticas não são confiáveis, as estatísticas criminais não são confiáveis, sobretudo quanto ao delito, que é algo connatural à dinâmica da vida dos grupamentos humanos, né? Então, o delito que passou a ser o delito passou a ser explorado como espetáculo nos meios de comunicação e redes sociais. Tal fato, neste particular, a violência pode estar sendo engordado por este estado de coisas, né? Então você vê que uma super ou hipertrofia da exposição e da exploração do fato delituoso, que é connatural à dinâmica da vida humana, né, da vida em sociedade, essa superexposição para fins mediáticos, para fins de audiência, né, essa espetacularização do crime, né? Então você acorda, hoje de 8 horas da manhã, você liga uma Record, a Globo, é esse troço o dia inteiro na sua cabeça. O Brasil todo, no mundo todo. O dia inteiro esse troço na sua cabeça. Óbvio, né, que a gente vai ficar com uma sensação de insegurança e de violência muito grande. É óbvio, é evidente. Sem falar nas abordagens mais populares, né, que é um produto midiático feito para as classes, para as pessoas mais simples, né, para o homem médio, para o homem comum, onde se explora isso do ponto de vista até jocoso, né? Tragédias familiares, né? Tragédias pessoais sendo exploradas por programecos aí, né? de rádio e televisão, né? De forma jocosa, né? Com o único e exclusivo objetivo de alcançar e ganhar a audiência do povão, né? Do homem médio, né? E faturar, né? Essa parada aí. Então essa superexposição, essa hiperexposição tumultuada, né, e a modo de piada, né, de espetáculo grotesco, né, isso aí causa também esse efeito particular que é essa questão do camuflamento, né, do escamoteamento das estatísticas reais, considerada aí a cifra negra também, né, mas também do crescimento, né, ou do recrudescimento da sensação de violência e insegurança. Sétimo, o choque de ordem, sem sombra de dúvida, inibe a criminalidade. Não preciso nem fazer muitos comentários aqui. Medidas tópicas, pontuais, né, simples, já surtem um grande efeito, né, porque o próprio agir da autoridade, né, por si só, já inibe, né, a ação criminosa. Oitavo, o armamento da população não ataca o ponto nodal e central da questão. E o que seria? O que seria isso? Qual seria esse ponto nodal, esse ponto central dessa questão? Por que o armamento da população não resolve o problema, não ataca no ponto central, onde tem que ser atacado? Porque o crime organizado, e eu chamo aqui de empreendimento empresarial, de fornecimento, né, dessa demanda por bens e serviços, né, de uma demanda por bens e serviços, o crime organizado fornece bens e serviços, né? Porque o crime organizado, esse empreendimento empresarial de fornecimento de bens e serviços, e suas relações com uma sociedade constituída de bons cidadãos, é regida por
por uma linha de financiamento. Então, qual é o ponto fundamental disso? Existe uma relação, né, entre o crime organizado e a sociedade que o financia. Isso é absolutamente evidente, isso é absolutamente claro. Tá? Absolutamente claro. Em que pese a liberdade do povo brasileiro estar de maneira bem profunda comprometida, né, ao ponto de fazer as escolhas corretas, né, em rejeitar, por exemplo, os produtos e serviços fornecidos pelo crime organizado. É muito interessante notar isso. Né? A liberdade do povo está muito diminuída. Né? Quem entende direito penal, né, a parte geral, né, de respeito à culpabilidade, à imputabilidade, né, a questão de se determinar, né, de maneira diversa diante desta ou daquela situação, o povo brasileiro está comprometido. Entretanto, não está diminuída e, portanto, não tira também a responsabilidade, a sua culpabilidade, principalmente da sociedade que financia o crime organizado, consumindo seus produtos e serviços. Né? Há uma demanda real, né, que é inexcusável, tá? Uma demanda real por produtos e serviços do crime organizado que não é excusável, ou seja, não é desculpável. Né? Quem tem direito sabe disso. Nossa sociedade nunca foi tão dependente dos produtos e serviços, né, do crime organizado, tanto em número quanto em grau, né? Tanto em quantidade quanto em grau. Vivemos esse momento difícil. Nono, o armamento da população sob argumentos de que estamos num estado de caos, de per si, não evidencia a presença do fumo boniúris e do periculo in mora, ou seja, a fumaça do bom direito e do periculo na demora, né, para a tomada de uma determinada medida, de modo a justificar tal posição medida, ou seja, a ampliação do porte de arma ao cidadão. Segundo, sem mencionar que ainda impossibilita uma correta visão das causas dessa anomia, desse desequilíbrio. Né? Então, como não há periculo in mora nem a fumo boniúris, né? Você, diante dessa situação, se direcionar, se posicionar por uma medida dessa natureza, apenas indica, né, que nós não estamos tendo a correta visão das verdadeiras causas do problema, que, né, em tese é a violência, que justificaria o porte de arma, né, e por conseguir justificou a intervenção federal aqui na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Também, né, em terceiro lugar, também não nos colocaria, né, diante de uma tomada de posição no sentido da adoção de medidas simples, inclusive administrativas, né, que certamente reequilibrariam o sistema em nível razoável. Né? Aquela coisa, né, não precisa tanto. Né? Para matar um mosquito, um pernilongo, né? Você não precisa dar um tiro de escopeta nele, até com suas próprias mãos, né, com uma folha de jornal dobrada, qualquer coisa, você pode eliminar, né, a ameaça que aquele ser, né, aquela situação poderia ser caudatária, né, ou causadora, enfim. E essa coisa do armamento da população sob argumento de que estamos num estado de caos, né, coloca debaixo do tapete, faz com que nós não avaliemos, né, e assim percamos, né, a capacidade de identificar os poderosos interesses que se beneficiariam ou se beneficiarão a partir do atendimento da demanda por armas de fogo, né, com a consequente liberação, né, ou ampliação do acesso legal do cidadão,
né, a arma de fogo. Né? Parece que tem um monte de jacarés aí de boca aberta esperando, né, que a medida seja tomada. Tem muita gente que está embarcando nessa, né, fazendo aí o trabalho para tentar levar isso adiante. 10º, armar a população diante de tudo o que foi exposto também nos tira a capacidade de prever, averiguar, medir, gerenciar e corrigir os inevitáveis desvios e problemas de uma medida de tal porte e tal natureza. Numa palavra, as consequências serão imprevisíveis. Tá? Veja isso. Se é a coisa regulamentada, né, já fica difícil. Imagina, né, já contida, perdão. Né? O deferimento qualificado e discriminado da posse de propriedade de arma de fogo já gera problemas. Você imagina se você, né, nesse estado de absoluto controle do marxismo cultural de fundo marcusiano, né? A imaginação do poder ia proibir. A população brasileira sem um histórico, né, de participação tão responsável, que isso requer uma responsabilidade muito grande, né, por parte das pessoas. Eu não estou vendo isso hoje, não vejo como isso seja possível. A não ser que haja um armamento dos ricos, né, e os pobres continuem na mesma situação. Então, isso é uma questão de segurança pública, pessoal. Não tem nada a ver com ficar jogando arma de fogo na mão dos outros. Aí o cara vai me acusar aqui, vai acusar, dizer que não. Ninguém quer querendo jogar arma de fogo na mão de ninguém. Como não? Entendeu? Vocês estão querendo pegar o esquema, levantar essa bandeira para resolver problemas de segurança pública. Pelo amor de Deus. Mas enfim, então em síntese, a posse e o porte de armas de fogo, em se comparando com outros países, não visa, como querem alguns, substituir o trabalho das instituições, mas antes se vincula a situações culturais em recortes históricos locais, onde as pessoas sempre participaram ativamente e, em certa medida, é claro, do seu próprio destino. Seria inviável e até mesmo impossível cuidar das próprias necessidades práticas da vida cotidiana, quiçá da própria segurança, em tais níveis, né? No modo que poderia alcança, que atinge, que está capacitada a segurança pública organizada, né, do ponto de vista da gestão estatal. Portanto, não podemos confundir segurança pública com segurança pessoal. Tampouco meter os pés pelas mãos, adotando medidas desproporcionais, quando pequenos ajustes são mais do que suficientes para se obter os mesmos ou até melhores resultados. Então tá aí, pessoal, isso que a gente tinha para dizer. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Viva Cristo Rei, salve Maria.